Eu estou aqui com o Edson Lopes. Edson, você que é empresário, investidor, está no setor produtivo. Você gosta de juros altos, não? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Mara. É um prazer estar aqui conversando um pouco sobre a Flixbus e sobre, enfim, alguns temas importantes como esse. Não, como empresário, eu também não gosto de juros altos, e nem na pessoa física. Talvez até como investidor de pré-fixado, eu gosto, como você mencionou, mas não é uma prioridade para o país, talvez, continuar com essa pressão sobre os investimentos. Por outro lado, eu concordo com o seu posicionamento, Mara, de que essa é uma discussão muito mais ampla do que, enfim, simplesmente falar sobre o tanto que isso limita os investimentos. Existe um histórico inflacionário no Brasil e uma possível pressão futura na inflação que é muito complexa de se lidar. Então, não exponho minha opinião sobre o tema diretamente, mas o que eu posso dizer é que, como todo empresário, eu gostaria que a gente tivesse acesso a mais níveis de investimento aqui no Brasil. Juros e spread mais baixo é tudo que a gente adoraria, Tudo né? que a gente quer. Fala um pouco, eu estava comentando aqui no começo que eu moro em São Paulo uma boa parte do tempo, eu sou do Rio, vou muito para o Rio, e sempre fiz isso há muitos anos, de avião. E porque havia condições de fazer isso hoje, não dá, tá muito caro. E fazia muito tempo que eu não pegava um ônibus para ir para o Rio. E peguei e me surpreendi com a qualidade. Achei legal, assim, muito confortável. Fui à noite dormindo e fui e voltei. E, e a estrada estava boa, o ônibus estava bom e o preço maravilhosamente bom. Esse é um mercado. Fala um pouco da Flixbus. Por que vocês entraram no Brasil? E como é que se enxerga esse mercado? Acho que é uma pergunta excelente para introduzir. Vamos falar um pouco do contexto global do mercado rodoviário. Quando você fala de Europa, o principal concorrente do carro próprio e do aéreo é o trem. Você tem uma malha ferroviária muito relevante. Nos Estados Unidos, a malha ferroviária é um pouco menos relevante, mas ela ainda é infinitamente superior à do trem. Só que o maior concorrente, talvez, da indústria rodoviária é ter o carro próprio. São as estradas americanas, a infraestrutura americana. Quando você fala de América Latina, você tem um transporte rodoviário que não é do tamanho do aéreo, mas é bem mais relevante em relação ao tamanho do aéreo. Você tem preços de aquisição de veículo cada vez mais caros, taxa de juros elevada e todos os outros problemas, combustível com preço altíssimo, dada a renda média da população. O papel do transporte rodoviário para dar acesso a viajar para uma parte muito relevante da população se torna imprescindível. Então, o que acontece no Brasil, primeiro de tudo, é que o rodoviário é essencial. Ele não é um produto de nicho para competir com o trem, como é o caso da Europa, que você tem que oferecer preços limitadíssimos. No Brasil, é uma opção de viagem para pessoas como você, Mara, que há muito tempo não usavam o ônibus e decidiram viajar. Então, se você me perguntar por que a gente entrou no Brasil, antes de eu falar o que a Flixbus faz especificamente, o motivo principal é esse: o tamanho do mercado rodoviário, a falta de competitividade aqui e a possibilidade de trazer tudo que a gente construiu lá fora, em 40 países, para o Brasil em termos de inovação. Flixbus hoje é a maior empresa de transporte rodoviário do mundo, né? É uma startup, a Flixbus? Eu acho que existe uma fronteira hoje entre o que é startup e o que não é mais, né? A Uber é uma startup? Seria uma pergunta complexa. É De verdade. cultura, talvez exista uma cultura de inovação. Eu prefiro dizer que nós somos uma empresa de tecnologia e inovação. Quando a gente fala de startup, talvez tenha aquela ideia embrionária, e a Flixbus anunciou, nós somos uma empresa com lucrativa a nível global, nós somos uma empresa grande, que fatura mais de 1,5 bilhão de euros agora em 2022. Então não dá para chamar mais de startup no conceito de estamos começando, mas no Brasil somos uma startup, porque a gente acabou de chegar, ainda é o dia zero, né, da operação aqui. Hoje nós oferecemos uma opção de transporte regular para os passageiros no interestadual, em parceria com operadores que têm as autorizações, ou seja, 100% regular, em alinhamento próximo com a NTT, que é a agência reguladora do setor. Nós oferecemos uma opção acessível, que fala de sustentabilidade, que traz um modelo de comunicação e um modelo de proximidade com o passageiro que é inovador. Então, hoje no Brasil, nós temos bastante espaço para crescer, é só o começo. Então, sim, somos uma startup. Como é que é a segurança jurídica nesse setor? Porque você tem empresas historicamente aqui no país, enfim, eu queria fazer uma relação do impacto disso no preço, tá? Se, por exemplo, a questão das companhias aéreas terem colocado preços, estão trabalhando com tarifas muito altas. Enfim, eu ando de avião a vida inteira. Meu pai era piloto, meu avô, mas eu nunca vi uma coisa assim tão proibitiva. Não dá. Ou você se planeja muito,
ou se você resolve fazer uma viagem assim com 1, 2 semanas de antecedência, já é o caos. Eu vi uma viagem, uma ponte aérea, 30 minutos era o voo para o Chile e de volta, enfim. Então, assim, tá um custo muito alto. E o custo do ônibus, ele é competitivo, quer dizer, por conta dessa situação das empresas aéreas, vocês acham isso contribui para a expansão desse investimento? Acho que é uma excelente pergunta. Então, enquanto a insegurança jurídica, Mara, ela é enorme no setor. Recentemente, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que o modelo de autorizações que permite mais competitividade e, portanto, leva a preços mais baixos, ele é constitucional, sim, para o interestadual, que é regulamentado a nível federal. Foi uma grande vitória. O TCU removeu uma cautelar sobre a relatoria do ministro Anastasia, uma cautelar que estava vigente há muito tempo agora, há mais de um ano, bloqueando o processo de abertura de mercado com a Agência Nacional de Transporte Terrestre. O que travou todas as novas autorizações. Sem mais competitividade, o que vai acontecer? Trava de preço. Existe uma pesquisa recente da Check My Bus que mostra que linhas como São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram um aumento de competitividade em termos de número de operadores, número de horários, modelos de negócios novos, tiveram uma queda expressiva no preço pago por quilômetro por passageiro. Enquanto linhas como Rio de Janeiro-Brasília, por exemplo, que não tiveram aumento de competição, ou tiveram um aumento muito sutil de competição, tiveram uma queda menor no preço. O segredo para que o rodoviário continue sendo uma opção para quem está achando o aéreo muito caro, principalmente numa ponte aérea como São Paulo-Rio, que inclusive a Flixbus também opera, em parceria com a Adamantina, que é uma empresa da região. Para que o rodoviário continue sendo uma opção, Mara, a gente precisa de competitividade, não de mais regulamentação. Então, a gente está muito próximo de um novo marco regulatório a nível federal agora, já tem um calendário para assinatura em outubro por parte da diretoria da NTT, e esse marco regulatório, talvez, se mantiver como no texto atual, ele vai permitir que empresas como a Flixbus possam expandir sua operação no Brasil e trazer opções sustentáveis e acessíveis. É um mito dizer que nós e outras empresas que trazem um modelo inovador estamos buscando apenas atender os grandes mercados. Isso não é verdade. Saiu um estudo recente mostrando o impacto de médio e longo prazo da abertura de mercado na Itália, da qual nós participamos, assim como na Alemanha, na França, em vários outros países. E a queda nos preços é consistente. A possibilidade de competir com o trem em termos de preço, de ser uma opção viável, é consistente. No Brasil, nós não temos trem, tá? Não existe subsídio do Estado para trem, porque não existe trem. E para o aéreo é um modelo mais complexo. As empresas sofreram muito na pandemia, elas vão preservar a margem. Para que a gente continue sendo uma opção para fazer a pessoa que mais precisa viajar, a gente precisa de mais competitividade do setor e não mais regulamentação. Olha, tem umas perguntas aqui para você. O Disco Lover, você gosta desse nome, Disco Lover? Vocês têm nomes assim incríveis aqui na audiência. Disco Lover. Ele diz o seguinte: o problema é que no Brasil os grandes players impedem o desenvolvimento de outros meios, mantendo o ruim como está, é muito lucrativo. Haja visto que empresa privada ganha subsídio do governo. Explica isso para a gente, Edson. Como eu falei, eu achei boa. Eu achei o ônibus que eu fui, tanto que eu fui quanto voltei, muito bom. E assim, fui e voltei dormindo à noite, o que é ótimo. A ponte aérea você não tem essa possibilidade, porque os voos terminam às 10 horas da noite. E as estradas estavam boas, mas o ônibus, a qualidade do ônibus é boa também, né? Obrigado pela pergunta, Disco Lover, né? Então, obrigado pela pergunta. Eu acho fundamental colocar esse ponto, Mara. Sim, existe um processo histórico que deu muita concentração de mercado para alguns grupos econômicos e, como tudo no Brasil, a gente estava até brincando antes do começo do programa, o Brasil anda muito animado, e o Brasil sempre foi animado. Atualmente, o Brasil anda mais animado ainda, né? Então, para o empresário, isso é muito complexo. Além da insegurança jurídica, muitas vezes alguns grupos econômicos, sim, são privilegiados, até porque eles tiveram um papel de desenvolvimento da malha rodoviária no Brasil, mas hoje em dia nada justifica a manutenção de algumas concentrações de mercado que existiam. Então, sim, existe uma pressão política muito forte nesse setor. É um setor, historicamente, existem vários parlamentares ligados ao setor. É um setor que a gente até brinca, é muito pequeno para tanta briga. O tamanho de mercado do transporte rodoviário de passageiros no Brasil, intermunicipal e estadual, é entre 15 e 20 bilhões de reais por ano. Isso na frente de um agro, na frente do setor de energia, isso não é nada. Então, Disco Love, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, existe uma questão política muito forte nesse setor, mas nós estamos dispostos a mudar isso. E sobre a questão da qualidade, Mara, que você colocou, eu acho que o produto ônibus do Brasil é maravilhoso. Então, assim, na Europa, o ônibus é um produto, nós somos o grande líder de mercado na Europa, né? O produto é um produto, como a gente chama, low cost, né?
ele nunca vai ser mais caro do que o trem, porque o trem é uma opção mais rápida, é impossível bater o trem de velocidade. Então o ônibus é um produto low cost. No Brasil você tem leito-cama, você tem leito, você tem semileito, você tem executivo, tem convencional, ainda tem o convencional sem banheiro em alguns estados que ainda estão com a infraestrutura um pouco mais defasada, vamos colocar assim. Então o produto ônibus no Brasil ele é maravilhoso. E quando você compara os preços, eu tenho uma amiga que ontem decidiu viajar de última hora para Brasília. Ela foi comprar o passagem de São Paulo-Brasília com uma empresa concorrente nossa, e a passagem estava simplesmente 4 vezes mais barata do que a do aéreo, e ainda assim estava R$ 400, tá? Mas é uma viagem São Paulo-Brasília, ou seja, ela economizou numa viagem de véspera 75% nessa compra. É fundamental que as pessoas entendam que o ônibus é sim um bom produto, que a experiência das rodoviárias não tem mais nada a ver com o que era lá atrás. Se você espera que uma rodoviária vai ser realmente um shopping de luxo em Dubai, não é. Mas agora, se você está buscando uma experiência prática que vai te levar de boa localização da cidade a outra, por um preço justo, com bastante conforto e segurança, porque o mercado rodoviário brasileiro é muito mais seguro do que viajar de carro por conta própria, tá? Uhum. Eu acho que é uma excelente opção.